Pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Hoje a gente vai começar os módulos 123 e 124, que fala dos casos de congruência entre triângulos, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar pela teoria, abram a apostila de vocês agora na página 56, tá bom? Capítulo 17. Eu vou compartilhar a tela para vocês irem acompanhando aqui comigo, tá bom? Um minutinho. Vamos lá então, pessoal? A gente já conhece esse termo congruente, né? Eu já havia explicado para vocês. Só um minutinho, gente, para não atrapalhar aqui. Voltando. Congruência, né, significa que tem a mesma medida. Então, para eu falar que triângulos são congruentes em geometria, a gente diz que dois triângulos eles são congruentes quando eles têm os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes também congruentes. E aí sim eu posso afirmar que esse triângulo é semelhante. Então precisa ter tanto os lados quanto os ângulos congruentes, ok? Eu pode fazer uma madeira, mas eu não sei fazer elevador. Saúde! Depois eu te ajudo a fazer, que agora a mamãe tá dando aula, tá? Bom, pessoal, para a gente verificar, uma das maneiras da gente verificar se triângulos são congruentes é usando os três casos de simetria que a gente aprendeu na aula anterior, que era a simetria de reflexão, de translação e de rotação. Então, eu posso estar verificando, ó, pela simetria de reflexão, se os lados, ó, vejam bem, aqui eu tenho o eixo de simetria, pensa que se eu pegar esse segundo triângulo e virar ele, colocando, sobrepondo ele em cima do primeiro, eu obtenho dois triângulos semelhantes. Aqui no segundo caso é a simetria de translação. Pensa que eu apenas vou agora mexer nesses triângulos de maneira que eu não inverta a posição. Se eu sobrepor eles novamente, eu tenho também dois triângulos semelhantes. E aqui no terceiro caso, ó, a gente poderia rotacionar também dois triângulos e quando a gente colocasse eles em sobreposição, teríamos também essas figuras semelhantes. Mas e aí, a gente vai ficar fazendo isso sempre, ficar sobrepondo uma figura sobre a outra? Até porque a gente vai ter que recortar a folha da apostila? Não. Então, agora a gente vai aprender alguns casos de congruência entre triângulos, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Peraí que tem mais alguém chegando. Bom dia, meninos. Então, voltando aqui, pessoal, o primeiro caso de congruência é o caso LAL. Então, a gente vai lembrar desse caso pela sigla. O que significa LAL? Que é quando temos lado, ângulo e lado nessa ordem congruentes. Então, aqui, por exemplo, nessas duas figuras, se eu falasse que esse lado é 3, aqui é 30 graus e aqui é 3 também. E esse daqui, 3, 30 graus e aqui 6 também, né? Eu falei 6, né? A medida desses. Eu posso afirmar, então, que esses dois triângulos são congruentes. Então, eu não precisaria olhar todos ou saber todos os ângulos da figura ou saber a medida de todos os lados. Basta conhecer apenas um ângulo e dois lados que eu determino se eles são congruentes ou não. Observem, gente, que a ordem da sigla é justamente a ordem que a gente vai ter que procurar no triângulo para verificar se tem esse caso de congruência. O ângulo tem que estar no meio dos dois lados congruentes, tá bom? Então, ó, dois lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes, eu posso então afirmar que este triângulo é semelhante, esses triângulos, mesmo sem saber a medida do terceiro lado ou dos outros dois ângulos. Tranquilo, primeiro caso? Beleza? Pessoal, ó, vocês vão ver agora bastante esse triângulozinho aqui, né? O triângulozinho ano que vem, ou em física, às vezes em matemática também, a gente costuma utilizar esse símbolo como variação. Mas agora, nesses exercícios, a gente vai de fato utilizar ele como
triângulo. Então, ao invés de escrever a palavra triângulo, vai aparecer, vocês podem também escrever desenhando o triângulo. Agora, o que está falando aqui, ó, nessa linha? O que isso quer dizer? Ele está afirmando o quê? O triângulo ABC é semelhante. Tá vendo esse símbolo aqui, gente? Uma igualdade com um tiozinho em cima. Isso aqui significa semelhante. Semelhante ao triângulo MNP, ok? Então, ao invés de escrever por extenso, a gente utiliza essa notação matemática, tá? Bom, vamos ver mais um caso aqui de congruência, gente. Agora é o caso ALA, A-L-A, que significa ângulo, lado e ângulo. Então, quando a gente conhece dois ângulos internos e o lado que está no meio desses dois ângulos, e essas medidas são congruentes, eu posso, com essas três informações, afirmar que os triângulos são semelhantes. Então, o segundo caso é o caso ALA, quando temos ângulo, lado, ângulo, semelhantes entre dois triângulos, tá bom? Poderia estar aqui, ó, ângulo, lado e ângulo, tá? Independente da posição de qual dos lados seria. Só que para existir esse caso de congruência, tem que ser o lado no meio dos dois ângulos semelhantes, tá bom? Quando acontecer isso, apenas com essas informações, eu posso afirmar, então, que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Aí tem um terceiro caso de semelhança que a gente não precisa saber a medida dos ângulos, tá? Que é o caso LLL. Então, se eu conhecer a medida de três lados de um triângulo e conhecer a medida de três lados de outro triângulo e esses lados forem iguais, congruentes, eu posso afirmar que este triângulo que esses triângulos são semelhantes, mesmo sem saber a medida dos ângulos, ok? Tranquilinho? E o último caso de congruência, vejam bem, nós conhecemos o caso ALA, que era ângulo, lado e ângulo. Agora a gente tem o caso LAA com esse ozinho embaixo. O que significa esse ozinho? Que é o ângulo oposto. Então percebam que muda a posição dos valores que a gente conhece para afirmar essa semelhança de triângulos. Então, se eu conhecer um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado, olha a diferença do caso ALA. O caso ALA, o ângulo conhecido deveria estar aqui. O caso LAA, o outro ângulo conhecido, ele é oposto ao lado. Então, é lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Então, quando eu conheço essas três informações em dois triângulos e a gente verifica a semelhança entre esses valores, se eles forem congruentes, é também um caso que a gente pode afirmar que esses triângulos, eles são semelhantes. Uma observação importante, pessoal. Em qualquer um desses quatro casos que eu falei, a posição em que os triângulos estão não influencia na congruência. Acompanhem aqui na lousa agora comigo, ó. Eu poderia, por exemplo, ter assim, ó. Um triângulo assim. E falar, sei lá, que aqui é 30 graus, que aqui é 30 graus e que esse lado mede 5 centímetros. Mas eu poderia ter um outro triângulo desenhado dessa forma. Aqui é 30 graus, aqui é 30 graus e aqui é 5 centímetros. Eu posso afirmar que esses dois triângulos, eles são semelhantes? Eu posso. Sim. Exatamente. E qual seria o caso de congruência entre esses triângulos? Lembrem das siglas. Ângulo, lado, ângulo. Exatamente, o caso ALA, ângulo, lado e ângulo. Então agora vocês têm que observar com bastante atenção as figuras, porque nem sempre elas estarão na mesma posição. Então vocês têm que anotar as informações que foram dadas. Por exemplo, agora se eu tivesse outro triângulo aqui desenhado, ó, 30 graus, 30 graus, e aqui medindo 5. Eu posso dizer que esses dois aqui, eles são semelhantes? Olha como está desenhado.
Não. Exatamente, não. Por quê? Os ângulos de mesma base são iguais, só que eu não tenho a informação desse lado, e aqui mede 5, e nesse caso aqui que mede 5, então não tem nenhum caso de congruência. É um caso LAA. Mariana, Só que assim, o Léo, entre esse e esse, eu não posso afirmar que eles são semelhantes. Você precisa ter o mesmo caso em dois triângulos. Aqui, o que acontece? Ó, eu tenho ângulo, lado e ângulo, só que aqui eu tenho lado, ângulo e ângulo. Então, eu não tenho o mesmo caso. Eu não posso afirmar que existe congruência entre eles. Ok. Beleza? Fala, Felipe. você estava explicando a última forma dos triângulos. O meu irmão veio me chamar porque ele tirou da aula dele sem querer no computador. Aí eu ia fazer uma pergunta que eu não entendi. Como eu posso saber essa semelhança? Semelhança entre o ângulo 30 e o lado 5. Como assim? Não é semelhança entre o ângulo e o lado, é semelhança entre duas figuras. Eu posso afirmar que essa figura é semelhante a essa? Eu posso. Por quê? Porque eles possuem o primeiro caso de congruência que nós vimos, que é o caso ângulo igual, lado igual, ângulo igual. Então, eu tenho o caso ala aqui, ângulo, lado e ângulo. Então, assim, a gente viu que para determinar a semelhança entre triângulos, a gente poderia usar a simetria. Eu poderia pegar, recortar essas duas figuras, virar uma, encaixar uma sobre a outra e verificar se havia semelhança. Só que a gente não vai fazer isso com a nossa apostila, a gente não vai recortá-la. Então, quais são os outros meios que a gente tem para determinar a semelhança entre dois triângulos? Esses 4 casos que eu apresentei para vocês. Então, quando a gente tem o ângulo, o lado que está dentro e o outro ângulo com os valores iguais, a gente pode dizer que existe semelhança entre esses dois triângulos. Aí eu coloquei esse exemplo aqui. Mariana, mas os valores são iguais também. Só que veja bem, o lado que mede 5 está fora do meio dos dois ângulos. Então, eu não posso afirmar que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Não tem nenhum caso de congruência que verifique essa semelhança. Então, um dos triângulos pode ter o valor, por exemplo, 30, o lado 5 e o outro 25. Se ele for igual ao outro triângulo, os valores, eu posso afirmar que são semelhantes. Isso. Mas aí depende também muito da posição, porque é o que eu falei aqui. Eu não posso falar apenas se os valores forem iguais. Precisa ter algum dos casos. E quais são os casos? O ala, a gente tem o LAL, a gente tem o LLL e o lado, ângulo e ângulo oposto. Vocês perceberam uma coisa diferente? Não existe, por exemplo, eu não posso afirmar a congruência entre triângulos conhecendo a medida dos 3 ângulos. Não tem caso de congruência AAA. Sabe por quê? Porque eu posso desenhar um triângulo tendo ângulos, por exemplo, de 30, 60 e 90 graus, desse tamaninho, e eu posso desenhar um outro triângulo também tendo esses mesmos ângulos, bem grandão. Então, somente conhecer os 3 ângulos não indica congruência entre triângulos. Aí, para a gente pegar apenas um valor ou outro, a gente tem esses 4 casos de congruência. Se a gente tem os 3 lados iguais, obviamente esse triângulo vai ser congruente, semelhante, né, a outro. Pode falar, Heitor. Eu tô com uma dúvida, eu acho que é mais fácil desenhar. Desenha um triângulo normal para mim, só para eu explicar a minha dúvida, por favor. Agora caberia aquela minha frase, né? Entendeu? Eu quero que eu desenhe. Por que eu falei isso uma vez? Acho que não foi pra vocês, né? Se eu tiver os 2 ângulos medindo 45 cada um. Aqui? É isso, os 2, 45. E o outro 10. O lado 10, o lado embaixo. 10. Não, embaixo, isso. Agora um outro com 90 graus. Não tem nem como esse triângulo existir, né? A soma dos ângulos internos é 180. Tá, mas tipo assim, se eu dobrar, eu posso afirmar que eles também. Vamos pegar 50 graus e 60. Tá, beleza.
E aí? E se aqui fosse 10 também? Pode ser 10. Esses triângulos, eles são semelhantes? Não porque os valores estão diferentes, mas... Não, peraí, não é essa dúvida que eu queria tirar ainda. Pega um triângulo com ângulo pequeno, então, tipo 10 graus. Bem pequenininho. Se o ângulo for diferente, Heitor, já não tem congruência, né? Pode ver que em todos os casos de congruência, exceto o caso LLL, a gente tem que saber pelo menos a medida de um dos ângulos. Pelo menos um dos ângulos tem que ser igual. Agora, quando a gente fala que o caso LLL não depende do ângulo, você só vai conseguir desenhar dois triângulos com a mesma medida se os ângulos forem iguais. É uma consequência. Você não consegue, por exemplo, desenhar um triângulo que tenha 4, 3 e 5 centímetros e desenhar outro que não tenha os mesmos ângulos. Fica impossível. A minha dúvida era que, tipo assim, se eu tivesse um triângulo, por exemplo, com 10 graus, o lado 5 e o outro 10. Se eu desenhasse com 20 graus, o lado 20, o grau 5. Mas muda, esquece, então. Eu acho... Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Se, por exemplo, se houvesse proporção entre as medidas... Sei lá, se aqui fosse metade de 45, metade de 45 e um lado 5, né? Não, aí a gente não pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Para ser semelhante, a palavra semelhante é porque ele tem que ser exatamente igual, né? E para ser igual, eu não vou ter que toda vez ficar sobrepondo um sobre o outro. Eu posso pegar uma dessas 4 informações, beleza? Vamos praticar um pouquinho para ficar mais claro tudo para vocês? Vamos lá? Então agora vamos na página 64, todo mundo. Eu vou pegar aqui da minha apostila também, tá? 64. Aqui. Deixa eu tampar a resposta, né? Não tem graça. Ai, meu Deus, socorro. Aí. Estão vendo aqui o primeiro exercício na página 64? Todo mundo já foi lá? Sim. É basicamente aquilo que eu fiz aqui na lousa. Independente da posição que o triângulo vai estar, isso não vai interferir para a verificação dos casos de congruência. Então, vamos ter muita atenção. Olha na letra A. Eu tenho um lado que mede 7,5, o outro lado mede 7,5 também. Observe que temos um ângulo de 90 graus entre esses dois lados. A mesma coisa aqui. Um lado mede 7,5, o outro mede 7,5 e o ângulo de 90 graus está entre esses dois lados. Então, aqui na letra A, se existe congruência, qual seria o caso de congruência nesse par de triângulos? Pode falar? L-A-L, muito bem. Lado, ângulo e lado. Perfeito, ok? Agora, veja bem, aqui eu tenho 54, 64, 63, 63 e 63 e 63. Vocês percebem que é aquilo que eu falei? Os ângulos, eles são iguais, mas olha o tamanho desses triângulos. De maneira nenhuma eu posso falar que eles são semelhantes. Se eu sobrepor eles, vai ficar o segundo muito maior que o primeiro. É por isso que não existe caso de congruência apenas para os 3 ângulos. Então, vocês estão conseguindo ler isso aqui? Percebam então que o caso AAA, ele não existe, não é uma referência para definir congruência entre triângulos, tá bom? Tranquilinho, gente, esse primeiro? Então, podem completar a resposta aí, tá bom? Então, na letra A, são congruentes pelo caso LAL. E na letra B, não são congruentes, pois não existe o caso AAA, que seria os 3 ângulos iguais. Tem C e D na outra página. Não entendi. Tem C e D na outra página. Eu sei, meu amor, eu só tô esperando concluírem. É que foi concluindo, falando, vixe, acabou, então... Você tomou café hoje, né, Leonardo? Eu também. É igual a Mariana no contando. Como você sabe? Tá acelerado, igual eu fiquei aquele dia. Vamos lá,
Eu vou deixar assim meio embaixo a imagem para não dar para vocês verem a resposta. Olhem na letra C, vamos analisar esses dois triângulos. Eu tenho um ângulo de 41, 6 centímetros, um ângulo de 38. Observem que o lado está entre os ângulos. Agora vamos analisar o próximo. Temos também um ângulo de 38 graus, um ângulo de 41 e também o lado de 6 centímetros está entre os ângulos. Então eu posso afirmar que tem congruência. E qual é o caso de congruência nesse? L-A-A com mini O, não sei falar então. A-L-A, né? Ângulo, lado e ângulo. Agora vamos ver a letra D, gente. Observem aqui comigo. Eu tenho um ângulo de 50, eu tenho um lado de 4 e o ângulo oposto ao lado é de 46. Aqui. Mas calma que eu tenho que verificar a próxima figura, porque às vezes a próxima não vai ter, né? Ângulo de 50, lado 4 centímetros e o ângulo oposto 46. Então, beleza, tá tudo certinho. Qual vai ser o caso de congruência? Caso L-A-A com aquele O pequenininho que eu esqueci como Exatamente, é o lado, ângulo e ângulo oposto. Muito bem. Então, completem aí agora a C e a D, tá bom? Tranquilinho? Bora pro segundo? Sim? Peraí. Tô operando. Eu acho que a gente tomou café hoje. Tá todo mundo, né, aceleradinho. Bora lá então, gente. Agora, olha no segundo exercício. Nós vamos pegar as informações que nós conhecemos, eu vou tampar aqui para não aparecer, tá bom? Observem aí na figura de vocês que vocês têm um paralelogramo. E nesse paralelogramo foi traçado a diagonal AC e com isso dividiu a figura em dois triângulos congruentes. Mas como que eu posso provar que esses triângulos são congruentes? Dobrando a folha? Tá, dobrando a folha, mas concorda que se eu dobrar a folha, lembra das definições que nós tínhamos de quadriláteros? Os ângulos opostos são iguais, era uma das definições do quadrilátero. Então, isso que a Manu falou, eu tô aqui mostrando aqui no computador, vocês não estão vendo minha mão, né? Deixa eu mostrar aqui com o mouse, ó. A Manu, ela deu a sugestão da gente dobrar. Ao dobrar, esse ângulo B, ele vai ficar sobreposto no ângulo D. Entendem agora também as definições de paralelogramos, ó? Então, aqui eu posso afirmar que os ângulos opostos, eles são iguais. E agora eu preciso de mais uma definição. Eu sei que esse lado, a diagonal, ela é um lado comum entre os dois triângulos. Então, eu também posso afirmar com toda certeza que esse lado, ele é igual para os dois triângulos. Sem contar também que no paralelogramo, os lados opostos, eles são iguais. Então, eu posso afirmar que o lado AD é igual ao lado BC e que o lado AB é igual ao lado CD. E aqui o lado AC ele é um lado comum entre os dois, então nós podemos afirmar que são triângulos semelhantes pelo caso de congruência LLL, aonde nós temos os três lados com a mesma medida. Só que para a gente escrever isso, a gente precisa escrever um texto, uma redação? Não, a gente vai escrever dessa forma, ó. A, B, C e D é um paralelogramo. Então, o que acontece com isso? Por ser paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, a gente não vai escrever por extenso, a gente escreve assim, ó. AB, lado AB, do jeito que está aqui, é congruente ao lado CD. E o lado AD é congruente ao lado CB. Aí, como a gente completa? Como o lado AC é um lado comum entre os dois triângulos, temos então, pelo caso LLL, que o triângulo ACD é semelhante ao triângulo CAB, ou ABC, como eu prefiro, né, gente? Ordem alfabética. Tranquilo, gente, essa definição? Tranquilo.
Belezinha. Qualquer dúvida Esse pode lado perguntar. CB aí, tia. Esse Oi? o lado CB. CAB, né? Vou mudar aqui, vou apagar, ó, vou apagar na apostila. É pra copiar isso aí, né, Mariana? Isso aqui, isso, a resposta é isso aqui. Você pode até escrever com as suas palavras, só que eu acho bacana a gente já trabalhar com conceitos matemáticos, né? Escrever ao invés de por extenso, utilizando as notações matemáticas, tá E o bom? que é esse tiozinho em cima do igual aí? É o que eu ele tem? falei, esse símbolo, ele representa semelhança. Então, aqui eu tô dizendo o seguinte, que o triângulo ACD é semelhante ao triângulo CAB. Faz uma seta aqui, Heitor e todo mundo, e escreve semelhante, para vocês lembrarem, tá bom? Para não confundir com aproximadamente, né? Lembra que o aproximadamente é um tiozinho em cima do outro. Agora, uma igualdade com um tio em cima representa semelhança. Beleza? Saúde. Tá todo mundo aí espirrando hoje, né? Tá. Oi, filho. Ó o corona. Olha, pelo amor de Deus. Eu espirrei na apostila. Ai, meu Deus. Filha, eu tô dando aula. Só um minuto, gente. Você tá em aula ainda? É bonitinho, não. Como se o papai vai sair? Não, filha, tá tudo certo. Pronto, pessoal, vamos ao exercício 3 agora. Ele é um exercício interpretativo também, para a gente poder entender essas novas definições. Ó, deixa eu tampar aqui para ninguém ver a resposta. Dois alunos, Pedro e Osmar, que acabavam de sair de uma aula sobre congruência de triângulos, eles conversavam sobre o tema da aula e o Pedro dizia: se considerarmos dois triângulos equiláteros quaisquer. Peraí, o que é triângulo equilátero mesmo? Todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Exatamente. Eles sempre então serão congruentes, afinal, terão todos os ângulos internos com a mesma medida. Logo, terão o mesmo formato. Aí o Osmar retrucou: eu penso que não. Apenas isso não garante que sejam congruentes. Afinal, quem está com a razão? O Pedro ou o Osmar? Ô, Pedro, O Osmar. O Osmar, Porque eu com posso- certeza absoluta. Porque, ô Mariana, é o que você me explicou lá. Eu posso ter um triângulozinho equilátero pequenininho e posso ter um triângulo enorme equilátero também. Exatamente. Falar que dois triângulos são equiláteros, eu não estou querendo dizer que dos dois triângulos eu tenho a mesma medida. Eu estou querendo dizer que para cada um individualmente eles têm a mesma medida. Então eu poderia ter um triângulo equilátero que medisse 6, 6 e 6. Mas eu teria outro triângulo equilátero que pudesse medir 10, 10 e 10. Então, quem está certo é o Osmar. Por quê? Porque dois triângulos equiláteros quaisquer, que é como ele disse aqui, ó, quaisquer, eles podem ter tamanhos diferentes. E apesar de seus ângulos internos serem sempre iguais, né, que no caso é sempre 60 graus, nada eu posso afirmar sobre os lados. Então, olha aí como uma palavrinha, né, essa palavrinha quaisquer já muda todo o sentido do que eles estavam conversando. eu pensei que ele estava falando de dois triângulos equiláteros iguais. Mas aí, ó, ele falou dois triângulos equiláteros quaisquer. Era justamente um peguinha, né? Então, por quê? E ainda percebam que a afirmação dele para isso era porque os ângulos seriam sempre da mesma medida. Então, reforça mais uma vez aquilo que nós vimos no primeiro exercício, que não existe caso de congruência a, ok? Belezinha, gente? Alguma dúvida nesse? Tranquilinho? Ô, Mariana,
Se fosse iguais entre si, aí sim seria o Pedro que estaria certo. Exatamente. Se tivesse, ao invés de quaisquer escrito e iguais entre si, perfeita colocação, Heitor, isso mesmo. Pessoal, vamos ao exercício 4, então? Deu tempo já de vocês fazerem? Mariana, você precisa tomar chá de camomila e não café. Tá muito acelerada. Tô nada, hoje eu tô calminha. Hoje é sexta-feira. Já que Não dá nada, vai todo mundo ficar dentro de casa do mesmo jeito. É. Mas você ficou mexendo aqui? Eu fui falar pra tia que o Real falou pra me fazer o vale, mas aí quando eu fui ligar o microfone, bugou. Bugou? Eu já vou lá ver. Às vezes a hora que você voltar já vai ter desbugado. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte agora? Eu quero que vocês pensem nesse quadro sozinhos, com bastante atenção, porque ele é um exercício interpretativo também, tá bom? Ele é um pouquinho mais complexo, eu quero que vocês pensem com mais atenção, tá bom? Só que esse quadro vai ser a tarefinha pra gente fazer. Para agora, que a gente ainda tem 10 minutinhos, eu queria que vocês fossem lá para o exercício 5 dos propostos, tá? Olhem o exercício 5 com bastante atenção. Vejam que, através da semelhança de triângulos, nós conseguimos determinar uma medida desconhecida. E vamos ver se vocês conseguem, então, achar o valor de x e y no exercício 5, tá? Então, o 4 nós faremos na nossa próxima aula, na segunda-feira, que ele é um pouquinho mais extenso. Agora, eu quero que vocês vão lá para o 5, para a gente concluir a aula de hoje, tá? Vejam com bastante atenção, observe que no enunciado ele já está afirmando que esses triângulos eles são congruentes. Então, com base na informação do enunciado e na figura, determinem o valor de x e y. É para fazer os 5. Os 5, isso, só que a gente vai fazer junto. Então, agora, por exemplo, vamos focar primeiro no x. Alguém sabe me falar que igualdade eu posso montar para determinar o valor de x? 2x mais 2 graus é igual a 72? Perfeito. Então, resolvam essa equação para determinar o valor de x, tá bom? Então, primeiro todo mundo fazendo x. Dá 35. E aí, chegaram ao valor de x? 35. Isso. E como que eu poderia achar o valor de y, por exemplo? Tem que Você esperar. soma 52 com 45, tira de 180 e vai ter voltado. Que dá 3y é igual a 63, que é igual a 21. Nossa, perfeito. E z? Viram que tem o z aqui também? Como que eu poderia É igual achar? a 6. 6. Exato, ó. Então, aqui, ó, tá tudo que vocês falaram pra mim, tá bom? Se de repente alguém ficou meio perdido, ó. No primeiro, então. Só no X ali, do Y pra frente, eu não entendi mais nada. Ó, então vamos lá. O x tudo ok, né? Como este ângulo é semelhante a esse, eu posso montar a igualdade. 2x mais 2 igual a 72. E agora, esse 3y, ele é igual a esse, mas eu não tenho nenhuma informação sobre esse. Só que eu posso afirmar que esse daqui
daqui, por exemplo, mais esse daqui, e mais esse que é igual a esse, eu posso somar os 3 e igualar a 180. Então, ao invés de colocar 2x mais 2, eu coloco o quê? 72. Por isso que fica 3y mais 45 mais 72 igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E agora o Z apenas por definição, né? Aqui os lados, ó, eles têm as medidas opostas ao ângulo de 72 graus, portanto, os dois medem 6 centímetros, tá bom? Então, terminem de corrigir os 5, tá bom? Vou deixar vocês descansarem no final de semana. Segunda-feira, nós concluiremos a correção do 4, do 6 e do 7, antes da gente começar a falar sobre sevianas e propriedades dos triângulos isósceles, tudo bem? Então, não saiam da aula ainda, gente, que eu vou fazer a nossa chamadinha, tudo bem? Alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Oi? Você falando de não sei o que no final, você falou grego do próximo módulo. Ah, calma, que aí no próximo a gente vai entender bem.